Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Eu quero falar sobre isso com você, bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos dando início à leitura do livro de 1 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Amém? E eu quero compartilhar aqui com vocês um texto bastante interessante, porque a igreja de Corinto naquela época, ela estava em plena divisão, e daí Paulo, ele começa a dar orientações para essa igreja. Amém? No capítulo 1, Paulo ele inicia ali dando as saudações e logo na sequência, Paulo ele agradece ao Senhor, nosso Deus. E em seguida, ele fala sobre essa divisão que está tendo dentro dessa igreja. E eu quero começar falando sobre isso com você. Olha só, 1 Coríntios, no seu capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda: eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Amém? Então, olha o que está acontecendo. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, outros dizendo, eu sou de Apolo, alguns dizendo, eu sou de Pedro, e outra parte dizendo, eu sou de Cristo. Mas olha só o que Paulo está falando aqui. Quando Paulo instrui essa igreja, ele vai dizer o seguinte: pode ser que seja eu que tenha plantado, pode ser que seja Apolo que tenha regado, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O que ele está querendo dizer aqui é simples. O intuito, tanto de Paulo quanto de Apolo, é que os irmãos cresçam. Porque quem planta, planta para quê? Para que cresça algo. Quem rega, rega para quê? Para que cresça algo. Ou seja, sendo assim, a intenção é sempre o crescimento. E quem dá o crescimento? Paulo reconhecia que quem dava o crescimento era o Senhor. Então não importava quem estava plantando ou quem estava regando. O que importava era quem estava dando o crescimento. Quem estava dando o crescimento era o Senhor. Então Paulo ele vai orientá-los a não estarem em divisão. E continuando aqui no mesmo capítulo 1, aqui ele começa a falar sobre a sabedoria de Deus. E no capítulo 2, ali nós vamos ver a mensagem de sabedoria de Paulo, porque toda a sabedoria vem de Deus. No mesmo capítulo 2, no versículo 9, olha o que diz o texto. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém tinha visto Cristo Jesus, porque é sobre isso. A base é essa, a nossa base central da nossa fé é fundamentada em Cristo Jesus. E é sobre isso que Paulo está falando para aquele povo. Para com essa discussão toda entre vocês. Lembre-se, vocês são de Cristo. Ninguém imaginou isso, ninguém planejou isso, ninguém viu sobre isso, ninguém imaginou nada disso. Mas o Senhor, com seu plano perfeito, conforme se refere às Escrituras, tudo isso foi preparado para aqueles que amam o Senhor. E se voltarmos
um versículo apenas, nós vamos ver no versículo 8 que ele está se referindo a Cristo, porque no versículo 8 vai dizer: os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, Paulo ele está falando sobre Cristo nessa passagem aqui. A base da vida de Paulo foi fundamentada na sua fé no Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele só queria que essa igreja não vivesse em divisão, mas com sua fé também fundamentada em Jesus Cristo. Tanto que no versículo 16 do mesmo capítulo 2, está escrito assim: pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, se nós temos a mesma mente que Cristo Jesus tem, nós temos que exercer os mesmos atos que Jesus exerceu. É sobre isso o texto. E continuando aqui, quando a gente entra no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver aqui que tanto Paulo quanto Apolo eram servos de Cristo. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana? E que vivem como pessoas do mundo? Olha só, quando você é controlado pela sua natureza humana, você vive como uma pessoa do mundo. E daí ter ciúme é algo mundano. Acaba ali acontecendo divisões por conta dos ciúmes, por conta das suas próprias vontades. Lembra que nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Então não tem mais a vontade do pastor Everton. Não tem mais a minha vontade, não tem mais a sua vontade. Tem a vontade de Cristo Jesus sendo soberana nas nossas vidas. No mesmo capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 15, olha o que diz o texto bíblico. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Aquele que constrói sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Então olha só o que está acontecendo aqui. Paulo ele começa a instruir com um pouco mais de veemência sobre os últimos tempos. Porque a igreja do Senhor ela será arrebatada, e com isso nós iremos para a glória de Deus Pai. Só que tudo que nós fizermos aqui será provado no fogo. Todas as obras que nós fizemos aqui será provado no fogo. E por isso ele começa a falar que as obras seriam provadas no fogo. Imagina, palha, madeira, essas coisas não suportam fogo. Então as obras que nós fizemos de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou com alguma intenção pessoal ali, essas obras elas queimarão e não receberemos a recompensa por elas. Mas quando nós nos aplicamos a fazer a vontade de Cristo Jesus, a fazer a obra com afinco, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, essas obras sim, elas serão provadas no fogo, mas aprovadas por Cristo Jesus. E ali nós receberemos o nosso galardão por essas obras. Amém? Mas lembrando que essas serão obras provadas de todo aquele que já foi salvo. Então nós devemos nos alegrar, porque nós somos salvos por Cristo Jesus,
mas nós precisamos lembrar que as nossas obras, aquilo que praticamos aqui hoje, serão provadas no fogo. Então, tenha a sua intenção em glorificar o nome santo do Senhor através daquilo que você exerce, que você faz. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.